Alô, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para o nosso resumão da semana. Vamos estrear 2020, porque o ano político eleitoral, vamos dizer, praticamente começou de semana passada para cá, quando as coisas se intensificaram, o clima ficou mais quente e vamos começar a falar disso. Vou começar lá por Paraíso, né? Lá em Paraíso, o MDB decidiu lá para o final da outra semana que realmente o pré-candidato do partido na cidade é o atual vice-prefeito, o Celso Moraes. O Celso Moraes, que é um jovem promissor político, é atual vice-prefeito, como eu disse, do Dr. Moisés Avelino, que termina o Avelino termina o seu segundo mandato agora. O ano passado, o Celso assumiu a prefeitura algumas vezes durante o processo de tratamento do Dr. Avelino, foi muito elogiado, tanto pelo Avelino como pelos vereadores, comunidade, gostaram, ficou muito satisfeito com toda a comunidade com o trabalho do Celso lá e ele então se consolida aí como pré-candidato a prefeito do MDB. O MDB de Paraíso me diz que pretende repetir a chapa puro sangue de 2016. Lembrando que em 2016 saíram, como óbvio, né, o Avelino prefeito, o Celso Moraes de vice, e deve se repetir esse ano aí com outro MDBista de vice, não está definido o nome ainda, ficou para se definir. A oposição lá, eu tenho conversado com ela, e está muito dividida, quer tentar chegar a um candidato de consenso, mas não está fácil. São 11 pré-candidatos, 3 só do PSC, que é o grupo, que é o partido do deputado federal Osíris Damaso, então tem o Ivan Vaqueiro, tem outros nomes lá, mas enfim, não há uma definição, mas eles dizem que querem trabalhar para que tenha apenas um candidato contra o Celso Moraes nessas eleições. Na segunda-feira, teve um evento lá na prefeitura para assinar um contrato, uma obra de 2 milhões e 700 mil reais lá em Taquaralto, e o destaque da solenidade foi a defesa franca, aberta e clara dos vereadores, dos 7 vereadores que hoje compõem a diminuta base da prefeita Cíntia Ribeiro, ao nome dela a reeleição. Foi uma defesa muito enfática dela nos discursos, né, com alfinetadas no Amassa, com alfinetadas no Vanderlei Barbosa, que é o pré-candidato do Palácio, né? Então foi assim, uma declaração muito forte de apoio que não vinha ocorrendo com muita força até agora. Agora ficou muito claro, Folha Filho, por exemplo, foi muito evidente, disse que a prefeita está fazendo coisas que outros prefeitos não fizeram por falta de vontade, uma coisa desse tipo. Assim. Então, uma defesa muito consistente, muito incisiva da reeleição da prefeita, o que não vinha ocorrendo até agora. Já o Eduardo Gomes, que tinha todos os holofotes da solenidade, a grande estrela da solenidade, chegou lá acompanhado de um grupo grande de políticos e antigos políticos, como Darcy Coelho, Homero Barreto, nomes tradicionais da política do Estado, empresariais também, e mostrou muita força no evento, mas fez um discurso pacificador. Defendeu o passo-palácio, o diálogo, defendeu que tem que ter esse é um momento de trabalho, como ele tem feito em todos os municípios dele, ele tem trabalhado para levar a obra para todas as prefeituras, independente de cor partidária. Você vê, ele levou para Palmas, para Gurupi, para Araguaína, para Colinas, então N municípios de partidos diferentes. E esse é um trabalho que o senador João Ribeiro já fazia lá atrás e que o Gomes, que acompanhava muito o senador na época como deputado federal, ele parece que fez escola aí o senador, e o senador Eduardo Gomes continua o trabalho então do senador João Ribeiro. Uma terceira pauta que deu destaque nessa semana foi a tal da selfie, que o ex-superintendente estadual do esporte, o Sérgio Vieira Marques, o nosso amigo Soró, muito querido, uma pessoa muito respeitada, tem muitas amizades lá em Gurupi. E o Soró, ele tem o costume de uma vez por mês fazer uma paçocada na casa dele. Junta todo mundo da cidade, passa lá na casa dele nesse dia e é uma festa toda. E na semana passada ele fez e passou por lá o secretário de saúde, o Gutierrez Torquato, que é o pré-candidato a prefeito do Laurez Moreira, lá em Gurupi. Foi feita uma selfie, essa selfie foi postada nas redes sociais e na segunda-feira, 5 dias após a nomeação do Soró, foi publicado, para surpresa de todo mundo em Gurupi, a exoneração do Soró. Ninguém entendeu direito, depois fizeram essa ponte entre a selfie e a exoneração. O governo não se manifestou, o fato é que nesse sábado os amigos do Soró estão promovendo uma paçocada do desagravo ao Soró, que eles têm chamado de paçocada da paz.
para mostrar, o Sorol falou que não tem rancor, não tem problema, mas ele não troca os amigos dele por cargo nenhum, não tem problema nenhum. A vida segue, mas é uma coisa meio esquisita, o governo devia se manifestar e se houve alguma influência, algum fuxico, alguma coisa, é muito ruim, né? Eu acho que é uma volta a um passado aí do Estado, aquela briga de marcelismo, siqueirismo, que era um negócio horroroso e que a gente não quer que volte àquela época na política do Estado. Uma outra pauta importante na semana foi a conversa que eu tive com o deputado estadual Newton Franco, que é o presidente regional do MDB. O Newton me disse que vai convidar nos próximos dias o ex-prefeito Raul Filho para se filiar ao MDB, o Raul que já tem convite do PT, do PCdoB e de outros partidos, mas o Raul me disse que só vai definir agora no início de fevereiro. O Newton falou que nesses próximos dias deve se sentar com o Raul, diz que o Raul é um grande líder, um amigo, e tem uma história muito grande com Palmas e por isso ele vai fazer o convite. Mas esse convite não agradou muita gente do MDB. Inclusive, na solenidade de segunda-feira, o Rogério Freitas, o vereador, chegou a dizer coisas do tipo assim, olha, eu sou do MDB do Gomes, e fez algumas críticas veladas a essa situação. O Newton Franco rebateu para mim, falou assim, as pessoas que são contra não são do MDB de verdade, né? Muito forte isso que ele falou. Então já é uma briguinha aí silenciosa que está surgindo no MDB, porque o MDB tem candidato próprio, pré-candidato próprio aqui em Palmas, que é o deputado estadual Valdemar Júnior. E o Raul é pré-candidato a prefeito. E aí veio, então, esse conflito. A quinta pauta, o PSB, que dissolveu o Diretório Metropolitano após a saída do ex-reitor da UFT, Alain Barbeiro, que foi para o Podemos. Então, o PSB destituiu todo o diretório, saíram várias cabeças pensantes. O Amassa não gosta que falar que o PSB perdeu a massa pensante, mas perdeu parte dela, né? A Aurélio Picanso, o próprio Alain, o economista Valdeci Rodrigues, então pessoas importantes. Lógico que o PSB tem muita mais gente importante, mas saiu sim uma parte, pelo menos, da cabeça pensante do PSB, ainda com a massa fica todo grilado quando a gente fala isso, né? Mas eu respeito ele, tudo bem, mas é uma grande verdade. O diretório está sendo recomposto, o Andrino vai ser o presidente do diretório metropolitano, o Andrino, que é o pré-candidato a prefeito, como a Márcia já falou na entrevista aqui pra gente, né? E já tinha afirmado isso antes, e, inclusive o motivo da saída do Alain é esse, porque o Alain queria ser o pré-candidato e foi preterido e aí saiu para ser candidato pelo Podemos. Mas, de toda forma, está aí, então, o diretório foi desfeito, está sendo refeito e o Andrino deve ser o presidente metropolitano. E ainda falando do Andrino, deu que falar outra foto também, Semana das Fotos. Foi uma foto do Andrino numa festa no sábado, abraçado com o seu ex-adversário Marcelo Leles. Lembrando que o Marcelo Leles foi o adversário do Amassa, a primeira eleição do Amassa de 2012, uma eleição muito forte, muito disputada, que gerou depois 2 anos os dois, Amassa e Leles, e o próprio Andrino de vez em quando, trocando farpas via redes sociais, inclusive algumas vezes desceu um nível muito raso o debate entre eles, mas agora o Andrino me confirmou isso, que teve uma conversa realmente bem demorada com o Leles nessa festa em que eles foram lá, de um amigo em comum que estava fazendo aniversário, e falaram muito de política, colocaram a conversa em dia, disse que foi uma conversa muito boa, o Andrino falou para mim que gostou muito da maturidade que o Leles mostrou. O Leles já tinha falado isso aqui no Conversa de Política nosso, ele já tinha falado que ele queria uma outra forma de política, ele não queria fazer mais política do jeito que foi feita no passado, então ele vem com essa cabeça diferenciada. Lembrando que o Andrino foi o responsável pela inelegibilidade do Leles, né? Foi por causa de uma ação dele, por causa da campanha de 2012, que o Leles ficou inelegível até agora. Então, mas de toda forma, ele está superado. O Andrino falou também que o Leles e o Amassa voltaram a conversar, estão conversando de forma respeitosa, cordial. Isso é bom para a política, eu acho que são nomes novos, pessoas jovens para a política que podem contribuir bastante ainda com o Estado. Outra pauta importante é o Dr. Marlon Reis, ex-juiz, advogado, um dos idealizadores da lei da ficha limpa, que me disse que confirmou para mim que está deixando a rede para entrar
no Patriota, que agora passou a ser presidido pelo Rogério Ramos, né, que é o secretário de Finanças da Cíntia, e o Dr. Marlon me disse que ele e o grupo dele vão apoiar a reeleição da prefeita Cíntia Ribeiro agora em outubro. Então, informação importante, o Dr. Marlon disse que não é candidato nessa eleição, que vai disputar em 2022. Nos bastidores que me disseram, ele não me disse sobre isso, mas nos bastidores me disseram que o alvo dele em 2022 vai ser uma vaga na Câmara Federal, não vai ser mais o governo do Estado, vamos acompanhar, ver se é isso mesmo. Mas, de toda forma, o Dr. Marlon conquistou um espaço importante na política do Estado nas eleições de 2018, quando disputou o governo do Estado, tanto na eleição suplementar, que para mim foi uma eleição exemplar, uma campanha exemplar que ele fez na suplementar, e quando na ordinária, que eu já achei que errou demais, quando ele fez um novo modelo de campanha, essa linha da PT, o grupo da senadora Cátia Abreu, o PV, nada contra eles, mas eles não condiziam com o discurso que o Marlon fez na eleição suplementar. Isso prejudicou muito o Marlon Reis na campanha ordinária de 2018. De toda forma, ele conquistou um grande espaço na eleição e então aí está fora dessa eleição de 2018, mas vai apoiar a reeleição da prefeita Cíntia Ribeiro. Uma pauta interessante, depois do Carlos Amasta, que é um colombiano naturalizado brasileiro, que virou o primeiro prefeito de capital no Brasil, no caso de Palmas, nós teremos um outro estrangeiro disputando mandato no interior. É o Dr. Norberto Martínez, que é um médico cubano, também naturalizado brasileiro, que é pré-candidato a prefeito de Colinas do Tocantins. Ele é do PSC, tem total apoio do deputado federal Osíris Damaso. Final de semana passado ele articulou com os médicos da cidade que o apoiam e disse para mim que está muito animado e que a campanha dele a candidatura dele vai virar realidade, está cada dia mais consolidada e que ele não vai refluir, que ele vai até o fim. Interessante, uma pessoa muito simpático, gostei de conversar com ele. Lá vai enfrentar o prefeito Adriano Rabelo, né, que vai para a reeleição, e nós vamos estar acompanhando, trazendo todas as notícias na coluna do CT para vocês. O empresário Oswaldo Stivel, ele do PSDB, lá de Gurupi, é o candidato de consenso, tanto do PSDB como do PSB lá na cidade. Eles se reuniram, os caciques, né, o Oswaldo, o Amasta e o prefeito Laurez Moreira, na quarta-feira à noite, e bateram o martelo nessa questão. Se o Oswaldo Stivel quiser, ele tem unanimidade, tem o consenso, ele é o candidato do grupo. Agora, se o Stivel não quiser ser o candidato, aí o pessoal fala o seguinte, vai ter uma disputa fraterna, porque são 3 nomes que podem virar o candidato. O nome é o Gutierrez Torquato, que nós falamos dele agora há pouco, que é o candidato Laurez Moreira, o pré-candidato Laurez Moreira. O Valdônio Rodrigues, o vereador, que é ex-presidente da Câmara de Gurupi, que é do PSB, presidente municipal do PSB, e o pré-candidato do Amasta, e o vereador Eduardo Fortes, que é o pré-candidato do Oswaldo Stivel. Então, se o Stivel não quiser ser candidato, um desses 3 nomes pode assumir aí esse posto, vai ter, como fala, essa disputa fraterna e vamos ver no que vai dar. Bom, o deputado estadual Eduardo Siqueira Campos está licenciado, no lugar dele está o Gleidson Nato, que inclusive é hoje o líder do governo Carles na Assembleia. Ele me disse que a licença dele terminou no dia 31 de dezembro, então ele poderia formalmente voltar à Assembleia já a partir do dia 1º de fevereiro, quando recomeça o ano legislativo. No entanto, ele diz que está em tratamento de saúde, diz que de uma solução ainda, uma resolução bastante difícil a situação dele, e ele não decidiu se volta para a Assembleia. Então ele pode renovar essa licença aí por mais um período, não está definido, chegou a ser divulgado que ele estaria voltando, não está ainda voltando, e falou para mim que vai decidir se volta ou não só no início de fevereiro. Agora, o assunto do dia desta sexta-feira, né, do final dessa quinta e da manhã dessa sexta-feira, é o convite, ou o suposto convite, que o ACM Neto, o prefeito de Salvador e o presidente nacional do Democratas, teria feito para que o vice-governador Wanderlei Barbosa se filiasse ao partido.
Lembrando que o Vanderlei chegou a quase bater o martelo com republicanos, depois recuou e fechou com o progressista do deputado Lázaro Botelho. Mas ontem ele foi, nessa quinta-feira, né, ele foi com o governador Mauro Carles, que é do DEM, né, com o Carlos Gaguin, que é do DEM também, inclusive vice-presidente regional do DEM, foi até Salvador no evento lá do ACM Neto, e lá teria sido feito aí, conforme está se especulando, um convite para ele ingressar no Democratas. Lembrando que a Dorinha, ela quer levar o DEM para apoiar a Cíntia, inclusive ela convidou a Cíntia para ir para o DEM já mais de uma vez, a Cíntia não quis, mas no ano passado o Gaguin chegou a especular essa possibilidade do Vanderlei ser candidato pelo DEM a prefeito de Palmas, e a Dorinha pulou na hora, disse que não vai ser, não tem essa possibilidade, mas agora pode ocorrer. Por quê? Porque o ACM Neto, ele quer ter candidato a prefeito pelo menos 10 capitais. E o Vanderlei, então, se encaixa dentro desse projeto dele. E para o Vanderlei é interessante. Você está no partido que está numa ascendência enorme no Brasil, tem 3 ministros importantíssimos, né, no governo Bolsonaro, e além de tudo o presidente do Senado e o presidente da Câmara. Então você ser prefeito num partido desse, você tem uma sustentação político-partidária para você fazer uma boa gestão. Então é interessante para o Vanderlei. Ninguém sabe a resposta ainda, vamos estar aguardando, ver primeiro se teve o convite, segundo, se o Vanderlei efetivamente vai aceitar o convite. E por fim, o Alan, que se filiou na noite dessa quinta-feira ao Podemos, né, depois de todo o barulho que nós acompanhamos, trouxemos para vocês aqui nas últimas semanas, o Alan Barbiero se filiou ao Podemos ontem, num evento aqui no centro de Palmas, de pré-candidatos, tanto a prefeito da região, como pré-candidatos a vereador de Palmas, né? Houve filiações lá de lideranças, enfim, aquele evento tradicional de político, mas um evento bastante significativo em termos de representatividade dos líderes que estavam lá, líderes querendo espaço, não tinha ninguém assim de destaque estadual não, mas bastante gente querendo encontrar aí um partido para sustentar os seus projetos. O interessante foi o discurso tanto do Ronaldo Dimas como o discurso do professor Elvio Quirino, que contou a relação dele com o Alan desde da faculdade lá em Goiás, né, quando do diretório estudantil. Então, enfim, foi um encontro bem interessante, ele acompanhou bem a vida do Alan, tanto o doutorado, mestrado que ele fez na França, doutorado que ele fez, parte dele no Canadá, e toda a entrada dele na UFT, contribuição para a criação da UFT, e depois como reitor, secretário de Meio Ambiente do Siqueira, secretário de Planejamento do Amastro, enfim, ele acompanhou bem a história do Alan. E também o prefeito Ronaldo Dimas, presidente regional do Podemos, elogiou muito o Alan, disse que o Alan para ele é o melhor perfil hoje de gestão para Palmas, falou que o Alan trabalhou com ele já quando ele era presidente da FIEP, no início dos anos 2000, tanto o Alan, um grupo fantástico, trabalhou com o Ronaldo na época, o Alan, né, trabalhou com ele na época que ele era presidente da FIEP, o professor Bovolato, que é o atual reitor da UFT, e o professor Danilo Melo, que foi secretário de Educação de Palmas, do Estado, todos os 3 trabalharam, então até o Ronaldo uma hora brincou, falou assim, eu só tinha gente ruim comigo, né, porque um time de primeira, né, trabalhava com ele lá, e disse que acredita muito no Alan, enfim, foi nesse sentido. E o Alan, ele fez um discurso muito propositivo para quem esperava assim, um discurso academicista, uma coisa assim muito de nível elevadíssimo, nada disso. O Alan mostrou assim, uma firmeza, propositivo, objetivo, clareza no que falava, muito popular. Quem tem a fala que é um dos desafios do Podemos popularizar o Alan, ficou bem claro, eu fui lá ontem, acompanhei, eu vi que não vai ter dificuldade de popularizar o Alan. O Alan foi candidato a vice-prefeito da Luana Ribeiro, aqui em Palmas, em 2012, quando a Massa foi eleita. Naquela época não participou muito, porque era vice, né? O vice ele é um coadjuvante, principalmente numa campanha eleitoral. E eu não tinha visto ainda um discurso muito forte e eleitoral do Alan, como eu vi ontem. E foi muito bom, realmente, fiquei impressionado. Lógico que a pré-candidatura dele depende de ganhar musculatura,
não adianta, ele tem muitos projetos, ele conhece muito bem o Estado, e projetos muito interessantíssimos sobre agronegócios, sabe, na questão da piscicultura. Então tem muitas ideias boas, o Alan. Agora ele vai precisar construir uma musculatura política bastante considerável em torno dele se ele quiser realmente viabilizar uma candidatura competitiva. Que se é candidato, ele tem um partido, ele sai. Agora, se construir uma candidatura competitiva não é só o gogó, não é só projeto, é você ter bons líderes na ponta que leve seu nome, e isso é o que a gente chama de musculatura política, e para isso ele precisa trazer gente para o entorno dele. Então foi um bom nome, vai ser uma eleição. Nós temos bons nomes aqui, tem o professor Júnior Gel, tem o Gil Barizon, nós temos muito pré-candidatos de qualidade aqui, além dos candidatos já notáveis, né, que sempre estão por aí, já bem cogitados, o caso da Cinti, que naturalmente é candidata à reeleição, Vanderlei Barbosa, que é um nome forte, porque tem um apoio do Palácio, a estrutura do Palácio. Você tem ainda a possibilidade de um Raul Filho, você tem a possibilidade de um Marcelo Leles, você tem o próprio Andrino, que vem da escola do Amasta, né? Então, assim, tem bons nomes. Acho que a opção não vai faltar para o eleitor. É questão de analisar, pensar. E os candidatos, logicamente, não adianta sair esse monte de candidato, que eu acredito que não saia. Eu acho que vai ter uma discussão muito ampla aí, vão formar aí grupos fortes aqui, ali. Então vai conseguir formar quem tiver mais capacidade de articulação, de costura. Esse é o que vai conseguir construir uma candidatura competitiva, e nós vamos estar acompanhando e trazendo aqui para vocês. Pessoal, esse foi o resumão da semana, e nós voltamos na semana que vem falando do que aconteceu também na política do Estado. Um abraço a todos, bom final de semana e até a próxima.